Hoje, na vertente tecnológica, vamos falar sobre o projeto que a fabricante chinesa ZTE tem em mãos, de lançar um smartphone com 20 GB de RAM. Será necessário tudo isso ou será uma mera jogada de marketing? Coloque o fone no ouvido ou aumente o som da coluna, que a vertente tecnológica vai começar agora. Olá, seguidores e ouvintes deste fantástico, inigualável podcast de tecnologia. Eu sou André Silva e esta é a vossa vertente tecnológica. Se você ainda não ouviu falar sobre Anchor, é a maneira mais fácil de fazer um podcast. Deixe-me explicar. É gratuito e existem ferramentas de criação que permitem gravar e editar seu podcast diretamente no seu telefone ou computador. Anchor distribuirá seu podcast para você, para que ele possa ser ouvido no Spotify, Apple Podcast e muito mais. Você pode ganhar dinheiro com o seu podcast sem um ouvinte mínimo. É tudo o que você precisa para fazer um podcast em um só lugar. Baixe o aplicativo Anchor gratuitamente ou vá a anchor.fm para você começar. No dia de hoje, para começar esta segunda-feira e esta semana no mundo tecnológico, com notícias tecnológicas, decidi trazer um assunto que é 100% opinativo. Ou seja, hoje não fiz grande escrita, não tirei grandes apontamentos, não pensei muito sobre o assunto, porque assim que eu vi esta notícia, achei que não valeria a pena tirar grande apontamento ou pensar muito sobre o assunto, porque é algo que eu já me venho debatendo comigo próprio já há alguns anos em relação a este assunto, que é as jogadas de marketing que as empresas fazem com determinadas coisas que colocam nos dispositivos, sejam eles smartphones, sejam eles tablets, televisões, carros, seja aquilo que for. A gente sabe que as fabricantes, que as marcas vivem e muito do marketing, porque é isso que depois acaba por alavancar e fazer publicidade para aumentar as suas vendas, para aumentar os seus lucros, e necessitam realmente de algumas jogadas para fazer ou para validar essas questões. O assunto de hoje tem a ver com a fabricante chinesa ZTE, que, segundo o executivo Lu Qinyao, na sua rede social, ou na rede social Weibo, que é aquela famosa rede social da China, fez um post dizendo que a marca, ou a fabricante, tem um projeto em mãos de lançar um smartphone com 20 GB de RAM. Claro que depois a caixa de comentários se encheu com os internautas a perguntar mais detalhes sobre este dispositivo, que se havia datas para ser lançado, e ele não deu grande resposta e pronto, não deu grande explicação sobre isso, apenas soltou aquilo já para preparar e já para alavancar o marketing sobre a fabricante. É certo que esta marca vai deixar um certo marco na história, porque foi a primeira fabricante a lançar um smartphone com um sensor debaixo da tela, ou seja, na parte da frente do smartphone, em que não tinha qualquer lente, qualquer buraco ou qualquer pop-up ali à mostra, ou seja, era mesmo a lente debaixo da tela. Só que o resultado, ou seja, por mais que a marca e a fabricante prometesse muito em relação àquele smartphone, ou neste caso que prometesse muito em relação aos resultados finais, o que é certo é que depois das primeiras reviews viu-se que aquilo foi uma desgraça autêntica. Aquilo foi vergonhoso eles terem lançado aquilo, mas ainda assim há que bater palmas pela coragem de terem vindo para o mercado vender um smartphone, ou seja, terem se arriscado a lançar algo que, mesmo correndo o risco de não dar sucesso, como não foi,
de ter arriscado e ter sido a primeira fabricante a lançar aquilo que já muitas empresas prometem um dia vir a fazer, que é ter uma tela 100% limpa e tendo o sensor, a lente debaixo da tela, para realmente ter uma tela clean, 100% funcional. Mas como a gente sabe, fisicamente é muito difícil colocar algo debaixo de uma tela, sendo aquilo de vidro, e com os reflexos de luz, né, que passam entre o vidro, acabam por dar mau resultado, como foi o caso do ZTE. E ela agora pretende também ser a primeira fabricante a lançar um smartphone com 20 GB de RAM, sendo que recentemente tivemos o smartphone da ASUS, o próprio smartphone da Lenovo, a trazer para o mercado smartphones com 16 e 18 GB de RAM, e nessas até faz sentido ter todo esse poder de processamento, seja de processador em si, seja da própria RAM, porque estamos a falar de smartphones que têm um mercado próprio, ou seja, têm um nicho próprio e que faz sentido porque é o mundo gaming. E no mundo gaming, por causa de toda a capacidade que os jogos têm, seja gráfico, seja o que for, faz sentido que sejam inseridos em dispositivos que tenham um grande poder de processamento, justamente para depois não haver os chamados crash ou os delays, porque aquilo tem que rodar fluidamente, ou seja, tem que rodar em que não haja lag nenhum. E até porque, como a gente sabe, mesmo até no caso do smartphone da ASUS, o ROG Phone, ele é usado por pessoas a nível de competição, ou seja, é usado em modo profissional, em que há pessoas que usam aquilo em competições e que fazem daquilo vida, ou seja, é aquilo o ganha-pão delas. Elas vão a concursos ganhar e lutar por algo que é o ganha-pão delas, e faz sentido que tenham ferramentas para esse propósito, e neste caso esse smartphone é usado para esse propósito, e por isso faz todo o sentido ter toda aquela RAM, todo aquele poder gráfico, todo aquele poder de processamento para se usar isso. Aqui a questão é que, não sei se vocês sabem, mas existe já há muitos anos a polémica entre algumas fabricantes que limitam a nível de software todo esse poder de processamento. A mais famosa foi o OnePlus, que feitos alguns testes, e basta um teste básico, que é abrir, imaginemos, 10 aplicações ao mesmo tempo. Quando a pessoa acaba de abrir a 10ª aplicação e vai voltar à primeira ou à segunda que abriu, nota-se, não vê-se claramente que o smartphone fechou aquela aplicação, apesar que ela ainda está lá em segundo plano, mas só está lá como forma só para inglês ver, só está lá a mostrar porque ela foi fechada. O que é certo é que quando a gente clica nessa aplicação, vê-se claramente que o smartphone está a abrir aquela aplicação outra vez, ou seja, há aquela fração de segundos que o utilizador espera que a aplicação seja aberta, porque nota-se claramente. Outro caso também claro é o caso dos iPhones. Os iPhones nota-se claramente isso. Eu, por exemplo, abro 5, 6 aplicações e quando eu vou voltar à primeira que abri, eu tenho que estar à espera ali uns segundos, porque vejo claramente que o iPhone está a abrir aquela aplicação outra vez. Houve agora também aquela polémica dos iPads Pros que eles lançaram agora recentemente, que a versão mais top tem 16 GB de RAM e a nível de software estava bloqueada a 5 GB. Ou seja, pelo menos a nível de testes em relação ao iOS 15, ou neste caso o iPad 15, que é o software dos iPads. E a nível da primeira beta viu-se que só estavam liberados os 5 GB. Agora na segunda beta já liberaram mais qualquer coisa de gigas, mas ainda não está os 16 GB. E no entanto a pessoa compra um dispositivo com esses gigas, com um determinado propósito, e não tira partido disso. A mesma coisa a gente pode passar para os smartphones. Nos smartphones a pessoa compra um smartphone com 12 GB de RAM, 16 GB de RAM, eventualmente agora os 20 GB de RAM, e não vai tirar partido disso. Não vai tirar porque não é utilizador para isso, como também tem a própria fabricante a limitar justamente essa RAM.
Quem aqui sabe que eu sou, de certa forma, fã do diretor executivo de marketing global da ASUS, Marcelo Campos, ele no canal do YouTube, ao qual eu sou inscrito, ele fala, como os brasileiros costumam dizer, dizem que ele manja da tecnologia, e de facto ele manja, ele percebe da tecnologia, percebe mesmo a nível de questões técnicas, daquelas mais complexas, que até mesmo nós temos dificuldade em perceber. Ele lança com alguma regularidade vídeos a falar de determinados assuntos, seja das questões de câmara fotográfica, seja de processador, seja de RAM, seja do que for. Eu lembro-me quando foi a cena da RAM, para ele também justificar a questão que colocaram por causa do ROG Phone ter uma versão com 16 GB de RAM, se aquilo de facto era proveitoso, se era funcional, se valia a pena ou não. E ele é defensor que sim, porque a RAM é que facilita a transição de manter os processos em segundo plano em aberto e de manter a transição entre a rodagem de um processo ao outro a ser instantâneo. Ou seja, segundo a teoria, quanto mais RAM se tiver, melhor será para a pessoa manter sempre o processador a trabalhar, mantendo sempre a aplicação em aberto a rodar em segundo plano, e a pessoa, quando transacionar de uma aplicação para a outra, fizer aquela mudança entre uma aplicação e outra, será de forma instantânea sem ter que esperar muito tempo. Só que na teoria tudo isso é muito bonito, mas volto a dizer, o problema é que as fabricantes, até para fazer uma melhor gestão da bateria, acabam por limitar isso, porque a questão é, se a gente tiver 10 aplicações efetivamente a rodar a 100%, em que nenhuma delas seja fechada, isso vai fazer uso dos recursos do próprio dispositivo, seja o processador ou seja da RAM, o que por si só vai aumentar o consumo da bateria. Ora, esse é o grande drama das fabricantes das marcas nos dias de hoje, é o gasto excessivo dos smartphones ou dos iPads ou dos tablets, ou seja, daquilo que for, ou mesmo até de um smartwatch, que é as baterias, porque atualmente temos muitos dispositivos no mercado que duram meia dúzia de horas, que duram um dia, que duram 2, duram 3, não mais do que isso. Ou seja, até hoje, mesmo estando em 2021, ainda temos o grande problema das baterias, e isso deve-se ao recurso usado pelos próprios dispositivos. Ou seja, se a gente tiver 10 aplicações, imaginemos, abertos, ao mesmo tempo, isso vai aumentar o consumo e a bateria vai-se embora. Então as fabricantes, para salvaguardar essa parte, o que elas fazem é, acabam por, imaginemos, se a gente tiver 10 aplicações abertas, elas, por exemplo, 5 mantêm suspenso ou fecham temporariamente para dar prioridade às outras 5, e quando a pessoa voltar, ele meio que reabre, mas pode não ser a 100%, mas acaba por abrir como se fosse a primeira vez, para justamente salvaguardar o consumo da bateria. Por isso, acaba por haver uma limitação por parte das fabricantes a nível de software para salvaguardar também a parte da bateria. O que aqui voltamos à questão original. Faz sentido lançar um dispositivo com 20 GB de RAM? Ou será uma mera jogada de marketing? Na minha opinião, eu penso que é uma jogada de marketing, porque enquanto as fabricantes ou as marcas não investirem e não evoluírem a questão das baterias, para que a bateria passe a ser um não problema, teremos sempre esta velha questão, este velho problema, que é termos smartphones ou dispositivos com muita RAM, ter dispositivos com muitos megapixels nas lentes, e tudo não passa de meras jogadas de marketing. Por isso tem que haver uma evolução na parte da bateria, tem que haver uma evolução na gestão dos recursos, para que as questões das câmaras fotográficas, nas lentes, né, que são colocadas nos dispositivos, seja a questão da RAM ou de outra coisa qualquer, não passem de meras jogadas de marketing e que seja realmente funcional. Por isso, para terminar, deixo-vos esta pergunta a vocês também a pensar, e por favor comentem este episódio, que eu gostava de saber a vossa opinião, se de facto vocês concordam ou não com estas jogadas, e se vocês no fundo acham que isto
é de facto funcional ter dispositivos com muitos megapixels nas câmaras, com muita RAM, com tudo top, que não se usa, depois no fundo não se usa para nada, ou se é mera jogada das fabricantes com estas jogadas de marketing que só mesmo, como se costuma dizer, para inglês ver. Bem, caros ouvintes, chegamos ao fim de mais um episódio. Espero que cada um de vós tenha gostado. Se de facto gostaram deste episódio, passem no Apple Podcast e avaliem e comentem este podcast. Ou se a vossa plataforma de podcast permitir fazer alguma avaliação, então peço que o possam fazê-lo, para que seja recomendado nas pesquisas e chegue a mais pessoas. Se vocês quiserem ser apoiantes deste projeto, basta aceder ao link que está na descrição deste ou de qualquer outro episódio. Caso tenham alguma dúvida ou queiram fazer alguma crítica, seja ela positiva ou negativa, ou até mesmo queiram sugerir algum tema para que seja falado no futuro em algum episódio, todos os contactos estarão na descrição de cada episódio, incluindo este. Beijos e abraços e até ao próximo episódio.